Também aproveitar para registrar que o processo da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ele é levado adiante por uma comissão nacional de organização dessa comissão, que é formada por representações da sociedade civil, que são escolhidas a partir do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o CNP. Nós temos hoje à noite aqui algumas e alguns desses conselheiros que acompanharam também o processo de organização dessa plenária, e agradeço, portanto, a esses conselheiros e conselheiras pela contribuição. Não estão todos aqui, mas uma parte talvez, e eu gostaria que as pessoas pudessem se levantar para poderem ser identificadas. Isso é uma estratégia para dividir as críticas também, e os elogios, que não vão ser todos só para nós. Então, dessa comissão nacional fazem parte Ângela Gomes, que é lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Estela Mares, que eu vi aqui há pouco, não sei se ainda se encontra no auditório. Estela Mares é do Fórum Nacional de Mulheres Negras. Júlia Reis, que é da Central Única dos Trabalhadores. Cledson Júnior, que também vem de Minas e é do grupo Enegrecer. Julião Vieira, que é da Negro. Valquíria Souza, Kika de Decem, que também participa, e Arilson Ventura, que é representante do segmento quilombola. Vários deles estão aí, eu acredito que tratando e resolvendo de outras coisas. Queria agradecer muito a participação desses conselheiros e conselheiras na Comissão Organizadora Nacional, além de outras subcomissões. E esse processo da conferência, ele não é novidade para a maior parte das pessoas que estão aqui. O que vai mudando de conferência para conferência, obviamente, são as pautas, a nossa forma de discutir essas pautas, os temas que nós colocamos como sendo prioritários para fazer com que essa agenda de igualdade racial caminhe dentro do governo brasileiro. E nessa terceira conferência agora, eu acredito, nós trabalhamos com duas novidades. A primeira delas é o próprio tema, Democracia e desenvolvimento sem racismo por um Brasil afirmativo. É um tema que só ele por si só contém uma série de desafios, Ele é formado por palavras grandes e palavras cheias de significado. Democracia, desenvolvimento, racismo, afirmativo. Tudo isso tem a ver, digamos, com aquilo que a gente pretende tocar de maneira a mais profunda possível nesse momento em que a política de igualdade racial dentro do governo federal completa 10 anos. E como se trata de uma data redonda, a gente sempre pensa na possibilidade de usar esse tempo vivido até agora como um patamar para o que vem pela frente, para o que vem de novo. A outra novidade no contexto dessa conferência, não poderia deixar de ser, é a própria conjuntura que a gente vive. Nós não somos hoje no Brasil o que éramos há 4 anos atrás, quando aconteceu a primeira conferência, ou há 8 anos atrás, ou há 4 anos na segunda conferência, ou há 8 anos na primeira conferência. E eu acho que dentro dessa conjuntura agora, uma outra coisa que muda bastante são essas recentes manifestações que têm marcado todas as cidades no Brasil. Manifestações que a maioria aqui deve ter, no mínimo, acompanhado, mas muitas outras pessoas também devem até ter participado dessas manifestações. Desde que elas começaram a acontecer no início de junho, foram tomando
várias e diferentes formas, né? Aparece num determinado momento, com bandeiras que são mais visíveis, e hoje elas tomam uma dimensão diferenciada, porque são muitas manifestações pipocando em diferentes lugares do Brasil. Já não se fazem mais apenas as manifestações do centro da cidade, porque essas já estão começando a diminuir um pouco, mas as pessoas se manifestando no bairro onde mora, na cidade ou na pequena cidade onde habitam. E isso significa que as bandeiras desse movimento estão chegando cada vez mais próximo das necessidades locais que as pessoas têm. E é nesse momento também que essas manifestações se aproximam mais de perto de questões que têm a ver com a população negra, é quando os meios de comunicação também vão tirando o time de campo, não é verdade? Não tem muito interesse em dar visibilidade para esse processo mais do nosso dia a dia. Mas, de todo modo, isso permanece, isso existe, isso tem sido uma preocupação do governo. A presidenta Dilma Rousseff realizou algumas reuniões com grupos de ministros e ministras ao longo dessas duas ou três semanas, e essa semana agora, na segunda-feira, realizou uma reunião com a presença de todos os ministros. E eu queria aproveitar esse momento para compartilhar um pouco com vocês o que é a visão da Presidenta da República sobre essa conjuntura. Coerentemente com o que ela tem dito nos meios de comunicação, é preciso, sem dúvida alguma, que o governo federal abra, não é, os ouvidos ou tenha escuta para isso que as ruas estão dizendo, porque isso é a representação de uma insatisfação que acontece numa conjuntura especial ou num momento especial, uma insatisfação que acontece apesar dos grandes avanços que aconteceram na sociedade brasileira nos últimos anos, avanços esses que os dados mostram que tiveram um efeito muitas vezes positivo sobre a maioria da população negra, ainda que o racismo e as desigualdades raciais permaneçam no nosso calcanhar o tempo todo. Mas é verdade que mudaram as oportunidades, a gente percebe isso na própria família, na vizinhança, na nossa própria vida e etc. Como é que a presidenta está vendo e como que ela faz, digamos, uma leitura daquilo que poderia resumir o que foram aquelas 2 primeiras semanas, pelo menos, das manifestações? Ela dizendo, se nós já conseguimos, enquanto governo, garantir algumas coisas do ponto de vista material, se não para toda, mas para a maioria da população, o que a população agora está querendo, não só do governo federal, mas das várias instituições, segundo ela, são 3 coisas. Direitos sociais, que a presidenta traduziu nas propostas que ela fez, nos pactos com governadores e prefeitos, para poder tratar da questão da saúde, da educação e a questão urbana, né? Saúde e educação, em cima de propostas que já vinham sendo levadas aí pelo governo federal, mas a questão urbana, principalmente, que ela reconhece como sendo algo que não foi diretamente tratado nesses últimos governos e que, portanto, tem que passar a ser agora uma prioridade. Ela falou também na questão dos valores, que é algo que a população clama muito por uma ação política e uma responsabilidade do governo e das instituições como um todo, pautada em valores de honestidade, de bom tratamento
do recurso público, essa questão de se evitar de todos os modos e perseguir de todas as maneiras qualquer possibilidade de corrupção no uso dos recursos públicos e etc. Que isso vem sendo traduzido, vamos dizer assim, pelo Congresso Nacional, através das leis que foram implementadas aí contra a corrupção, transformar a corrupção em crime hediondo, fazer com que a lei da ficha limpa passe a valer não apenas para os parlamentares, mas também para os funcionários, os servidores públicos. E a terceira questão que a presidenta levanta, pela leitura que ela faz das ruas, que é a questão da representatividade, que é essa fala muito presente em todas as bocas, né, de esse parlamentar, esse deputado não me representa, esse vereador não me representa, e de que estariam, principalmente no caso do parlamento, falando de coisas e tratando de assuntos que não têm a ver com aqueles assuntos que nos dizem respeito mais diretamente. Essa avaliação eu considero que é uma avaliação extremamente correta. Depois de uma fala inicial da presidenta, se abriu a fala para que qualquer ministro ou ministra que quisesse falar alguma coisa. E aí eu queria só muito rapidamente reproduzir um pouco, não reproduzir, mas dizer aqui para vocês qual foi o espírito da minha fala nessa reunião. O que eu coloquei é o seguinte, que eu não considero que seja verdadeiro que no governo federal a maioria dos programas não atentou para essa questão dos direitos sociais e principalmente para a questão dos valores. Embora reconhecendo que muitas vezes no governo o governo se refere a nós, ao povo, de uma maneira dentro da qual a gente não se reconhece. Os programas sociais são para os pobres. O programa tal é para erradicar a pobreza. E o que eu coloquei na reunião é que ser pobre não é identidade. Da pobreza você não deriva um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de estar no mundo. Isso não é isso que cria identidade para nós. Então, muitas vezes o governo pode ter pecado nessa comunicação, porque pegou uma categoria, ou um aspecto, que é um aspecto extremamente importante, mas não é o que nos define. Não é o que nos define. Isso foi muito bem entendido, eu acho, naquele momento da reunião, para a felicidade minha. Mas o que eu quis dizer e disse também além disso é o seguinte: os programas que existem no governo e que tratam a questão dos direitos sociais a partir daquilo que as pessoas são e não da condição econômica que elas desfrutam na sociedade. Existem programas no governo federal que têm, inclusive, nos valores, o seu ponto de partida. E esses eram programas feitos por ministérios como a CEBIR, por exemplo, porque tudo que a gente tem feito ali se baseia e se baliza exatamente por essa questão dos direitos sociais e dos valores. Isso eu digo para que nós possamos também ter uma dimensão maior do que é a nossa importância. Porque nós perdemos um tempo muito grande falando dos nãos que nós recebemos, falando das coisas que nós não conseguimos fazer. Aí a gente está perdendo a perspectiva para o que nós estamos buscando instituir como novo dentro da ação governamental. E nesse sentido, era preciso para que essas prioridades ou esses pactos que a presidenta da República definiu como sendo os mais importantes, para que eles pudessem efetivamente vigorar,
os mesmos valores cobrados para 4 ou 5 ações mais importantes nesse momento, eles teriam que estar presentes no conjunto das ações do governo, até porque o governo não vai parar para fazer apenas algumas coisas. Nossas atividades todas continuam. E o que existe de fundamental, como eu falei, na forma de perceber o povo brasileiro, eu tenho plena convicção de que nós, na CEPIR, ao longo do tempo, temos conseguido. O que eu pedi aos ministros que lá estavam é que passassem, ao ouvir, como dizem, o clamor das ruas, olhar para esses pactos que nós, na CEPIR, temos buscado instituir com vários ministérios ao longo de toda a existência da CEPIR e também agora, mais recentemente, quando nós estamos conseguindo formatar de maneira mais específica alguns programas, alguns planos. Ouvir o clamor das ruas é fazer com que todos os ministérios que se comprometeram com Juventude Viva cumpram a sua obrigação ali dentro. Porque o Juventude Viva não é um programa que trata o jovem negro na condição de infrator, potencial criminoso ou coisa que o valha. O Juventude Viva tem essa pretensão de tratar o jovem negro a partir das qualidades que ele tem como parte dessa população negra que existe hoje no Brasil e que é inspirada por todas essas tradições que estão aqui hoje representadas. Ouvir o clamor das ruas é fazer com que cada um dos ministérios que se comprometeu com esse plano de desenvolvimento das comunidades de matriz africana, efetivamente cumpram a sua obrigação. Porque isso aqui não foi plano feito para a comunidade pobre. Não foi plano feito para a comunidade pobre. O pressuposto dele é a riqueza das tradições que cada uma das autoridades e lideranças aqui representam. Então, eu queria hoje, fundamentalmente, deixar aqui com vocês essa mensagem. Que com toda a aparente tensão que existe hoje na sociedade brasileira, eu consigo, e uma tensão que obviamente se cola a nós, não é? No trabalho cotidiano que nós estamos aí fazendo, mas essa possibilidade que nós tenhamos de também tirar dessa conjuntura o que nós fizemos enquanto acerto. Não, as ruas não foram ouvidas, mas a CEPIR também não tem sido ouvida dentro do governo. Ela também não tem sido ouvida dentro do governo. Então, as vozes da rua já tinham chegado aqui através das nossas ações. Então, não tem muita coisa nova para inventar. O que tem realmente é que valorizar essas iniciativas que, por uma série de condições e no limite por conta do racismo, são colocadas na invisibilidade, não conseguem se transformar em notícia de jornal, e aí dá uma agonia enorme em todo mundo, dizendo: a CEPIR não existe, a CEPIR não faz nada, a CEPIR não sei o quê. Bom, gente, é nesse pique aqui que nós estamos, entendeu? E é nesse pique aqui que a gente tem que procurar jogar esse barco para frente. A nossa contribuição, ela não pode ser jogada no lixo, como muitas vezes nós fazemos, porque a gente costuma olhar para nós mesmos, muitas vezes, com o olho que o racismo deu para nós, entende? E eu acho que a gente tem que se livrar disso, como possibilidade que nós tenhamos de fazer valer
exemplos como esse, que infelizmente não é o único, temos outras iniciativas que são importantes e que atentam exatamente para isso, para a população afro-brasileira como um sujeito de direitos e como principalmente um segmento, a maioria, não é? Da população que se orienta e que sobrevive em cima de uma herança que é uma herança ancestral. Tudo isso que eu falei aqui agora, eu falei lá em 4 minutos, viu? Não foi esse tempo todo, não. Mas eu queria, só, apesar de já ter tomado tempo demais, colocar uma outra questão, que é essa questão da representatividade. Quem me representa, quem não me representa? Porque eu acho que a existência dessa ideia de plenária de comunidades tradicionais, que não foi criada agora, é algo que já existe ao longo do processo, mas qual é a leitura que nós fazemos disso quando organizamos essas plenárias? Já houve uma primeira, que foi a dos ciganos, estamos aqui agora na de matriz africana, e a próxima será a de comunidades quilombolas. É exatamente por conta da questão da representatividade. Por quê? Porque nós estamos vivendo também um momento que eu considero extremamente rico, que é essa possibilidade que temos na população negra de nos manifestarmos enquanto negros de diversas formas. De diversas formas. Então a plenária existe para que as autoridades e lideranças de matriz africana possam falar com sua própria voz. Possam falar com sua própria voz. E possam representar a outras autoridades e lideranças. Não seria eu, que não sou nem autoridade, nem liderança de matriz africana, que teria que falar em nome desse conjunto. Mas cada uma e cada um de vocês pode falar em nome de outros que não puderam estar aqui. Então eu acho que é dentro desse espírito e representando, eu gostaria de estar nesse momento na CEPI, com essa capacidade de fazer também uma leitura do que é esse momento nosso. E como eu tenho feito em outras ocasiões, já que esse processo da plenária é um processo que está na mão das senhoras e dos senhores, é o único setor da população, provavelmente, a população negra, que tem um segmento tradicional ao qual se referir. É o único. Então, eu espero que também sejamos nós, os negros, aqueles que têm uma capacidade maior de enxergar seus caminhos e suas possibilidades dentro do Brasil, porque nós estamos nesse momento, através dessas autoridades e dessas lideranças, também sendo iluminados, e nós estamos também trabalhando com a possibilidade de discernir, de ter um correto discernimento daquilo que o país, e mais especificamente o conjunto da população negra, espera de nós. Muito obrigada a todos e todas que chegaram até aqui e que se dispuseram a exercer essa representação. Eu não tenho dúvidas, até pelo documento aqui que foi lido, que nós estamos num caminho que pode efetivamente nos levar cada vez mais a uma relação de respeito e de preservação da dignidade do Estado com as comunidades de matriz africana. Muitíssimo obrigada a todos.